Cara, o Dani teve também há um tempo atrás. Mas, meu amigo, me conta como que essa temática da pregação do evangelho, quando é que você descobriu, cara, eu sou um evangelista, eu queimo por esse assunto? Então, Douglas, eu vou contar um pouco meu testemunho, só para você entender, claro, mas por favor. a minha família, quando eu tinha 7 anos, meu pai se divorciou da minha mãe. E eu sempre sofri muito com isso. E 7 anos. Com 7 anos. E minha família teve esse contexto de dificuldade, eu vi muita briga em casa dos meus pais, então eu cresci meio que traumatizado. E aí eu ficava na rua o dia inteiro. Então, eu repeti 3 vezes a quinta série. Você morava onde? Eu morava em Santo André, no Bom Pastor. Eu nasci em São Bernardo. Eu também, cara. Sério? Você Nasci do na Neo Campo? Mater. Não sei onde eu nasci. Não sabe? Então, beleza. É que eu morava em Santo André e o convênio da minha mãe e tal, o hospital foi em São Bernardo. Só por isso que eu nasci lá. Você morava em Santo André? Morava em Santo André. Que legal. Também não sei onde. Minha esposa é de Santo André. Então, e aí... O que eu tava falando? Eu tenho TDAH, peraí, mano. Vou voltar. Remédios. Vou voltar a pegar o Venvance. Não, eu cresci nesse contexto familiar. Sim. Então, minha mãe e tal, e eu comecei a ficar muito na rua. Eu repeti 3 vezes a quinta série por falta. 3 vezes? 3 vezes. E eu lembro que, desde pequenininho, eu comecei a gerar um sonho no meu coração de vender droga e de ter um prostíbulo. Então, esse era o meu maior sonho. E aí por ver o contexto ali. Por ver o contexto, falei, eu vou sair dessa vida. Meus amigos falavam, cara, se você roubar um celular ali, um negócio ali, ó, rapidinho você fica rico. E se eu ficasse rico, logo resolveríamos problemas. Teria minha casa, teria meu carro, eu poderia ir para onde eu quisesse, teoricamente, né? Porque você nunca faz o que você quer. E aí, eu comecei a caminhar para isso na minha vida. E quando eu tinha 13 anos, eu comprei drogas, porque eu queria vender drogas num parque aqui em São Paulo, no Play Center. Era o meu desejo. Eu falei, cara, então eu vou vender droga no Play Center, porque esse é o caminho. No Play Center? Esse era o caminho, porque tinha Noite do Terror. Sim. Então eu vou para lá vender droga. Era uma excursão da escola. E eu lembro que nesse dia que eu cheguei em casa, minha mãe olhou para mim e falou, olha, sua avó teve um sonho com você que você ia ter droga na sua mochila depois da escola. Eu nunca tinha levado droga dentro da minha mochila depois da escola. E minha avó não é cristã. Não é? Não é. E aí ela teve esse sonho. E eu falei pra minha mãe, o diabo fala, né? O diabo tá falando já com a minha avó. Aí ela falou assim, não, eu quero ver sua mochila agora. E aí, na hora que eu tava entrando no quarto, ela foi, descobriu. E aí minha vida, assim, foi horrível. Da maneira que eu vi ela, da maneira que eu vi o meu pai. Meu pai chegou em casa, assim, já me batendo. A gente teve uma desavença. E aí, depois disso, minha mãe não sabia o que fazer e me colocou numa psicóloga chamada Leila, que era de uma instituição beneficente que eu ficava. Eu ficava numa instituição beneficente para crianças carentes, chamada Lar de Maria, que é um instituto em Santo André que você faz o contraturno. Você estuda de manhã e fica lá fazendo oficinas. Os pais trabalham. Tá. Isso. E aí... Mas na época, seu pai estava em casa? Não. Aí ele veio porque ela falou. Ligou. Aí ela falou assim, achei droga nas coisas do Aidan. Meu pai chegou já louco da vida. Tipo, eu não nasci para criar vaga e tal. E começou a me xingar. E aí, cara, quando eu tava passando a psicóloga, eu lembro que uma semana depois, quinta-feira, um menino chamado Eduardo, ele veio até mim e falou assim, Aidan, vai ter um encontro com Deus na minha igreja. Como se fosse um retiro. Aí eu falei assim, cara, eu não vou para encontro com Deus nenhum. Eu não quero Deus, Deus não me quer, de certo. Olha como eu tô. Ninguém quer me ver, nem minha mãe, nem meu pai. Eu sou um desgosto para todo mundo. Você acha que Deus me quer? Ele falou, Deus te quer. E eu falei assim, ele não quer, cara. Ele falou assim, vamos, mano, vai ter mulher, churrasco e piscina. Ou vai ter mulher, futebol e piscina. Aí eu falei, vamos. Evangelismo. Só que realmente tinha mulher, a gente não tocou em mulher nenhuma, porque tinha homem e mulher no encontro. Tinha piscina, mas ninguém nadou. E futebol ninguém jogou. Era o dia inteiro palavra de Deus. Então, ó, um ótimo evangelista. Exato. Aqui já tá a primeira estratégia do podcast. Entendi. Caso você queira evangelizar. Não tá dando, você tira a cartada. Você tira a cartada e dá. E aí ele fez isso, cara, e eu fui. E é engraçado que lá eu cantava uns funks, assim, gravava clipe e tal. É mesmo? MC Robicinho, porque meu pai chama Robson, eu era Robicinho. E aí aí na fila do encontro lá, eu cantando funk pro pessoal, e um monte de encontrista. E eu lembro que no sábado, o pastor Dênio Pai, o Dênio Lara Pai, o pai do Dênio Júnior, ele pregou sobre o amor de Deus. E aí, cara, quando ele pregou sobre o amor de Deus, ele falou que Deus ia dar uma experiência pra gente com a cruz do Calvário. E eu, funkeiro, assim, meio doidão e tal. Eu falei, esses caras vão me crucificar aqui. Quantos anos você tinha? 13. 13. Tá. Aí ele falou, Deus vai te dar uma experiência com a cruz do Calvário. Aí eu falei assim, não é possível, os caras vão me crucificar aqui, me dar uma experiência com a cruz. Eu falei, não quero não. Aí ele começou a chorar, caiu assim de joelho. Na hora que ele caiu, eu caí. E eu vi uma cruz e um rosto assim brilhando. E a cruz falava, foi por você, foi por você. E eu lembro que nesse dia, eu comecei a chorar, chorei umas 5 horas seguidas, assim. E eu
comecei a criar nojo de mim, nojo de quem eu era, do que eu tava, me senti um monstro. Eu olhei no espelho pro meu rosto e virei um monstro. Então eu tive uma experiência de me ver assim muito depravado, sabe? Pecadores na mão de um Deus irado. Eu falei, mano, cara, que é isso? O que tá acontecendo comigo? E eu lembro que nesse dia, Deus falou para mim, você vai para as nações. Eu te separei para o ministério, você vai ser pastor. Você vai para a África. Eu ouvi várias coisas de Deus. E eu lembro que foi 5 horas assim, chorando. O pessoal teve que me tirar rebocado desse lugar e eu nunca mais olhei para trás. E a partir desse dia, esse mesmo convite que o Eduardo me fez, eu comecei a estender esse convite para um monte de gente. E eu percebi que o Eduardo tinha me convidado a encontrar quem me desenhou, quem me escreveu, quem desenhou a minha história. Eu percebi que minha história não tinha dado errado, que Deus estava no controle de todas as coisas. E aí, cara, quando eu fui para minha escola, quando tinha uns 14 anos, eu comecei a pregar todo santo dia na minha escola. Então, eu criei o hábito de pregar. Então, para todo mundo que eu conversava, que não era cristão, eu prego. Até hoje eu tenho isso. Então, se eu estou falando com alguém que não é cristão na rua, eu já, meu Deus, é como se uma coisa tivesse na minha cabeça. Antes de qualquer coisa, essa pessoa está indo para o inferno. Antes de qualquer coisa que eu posso pensar. Essa pessoa... E o C.S. Lewis, ele falava, né? Tem 2 maneiras de você olhar as pessoas, o ser humano. Uma é que esse cara é filho de Deus e ele pode ser um filho de Deus, ou ele é um grande candidato ao inferno, está indo para o inferno. Então, quando eu olho para alguém, eu tenho essas 2 perspectivas, né? Eu já ativa em mim, tipo, mano, essa pessoa aqui, cara, está indo para o inferno. Antes de qualquer coisa que ela falar comigo, eu preciso alcançar essa pessoa para falar de Jesus, cara, porque ela não conhece o pai que eu tenho, ela não pode chamar Deus de pai. E isso, para mim, é um privilégio, assim, que todo mundo deveria desfrutar, ter. E eu comecei a pregar na escola. E aí, com 13 anos, comecei a fazer serviço voluntário na igreja. Fui até os 17, trabalhando na Dínamos. Com 17, eu fiz minha primeira viagem missionária. Aí, comecei a fazer missões. E eu dedico minha vida, desde os 14, a pregar o evangelho todos os dias. Então, para você, meio que foi no mesmo dia a conversão e esse chamado, esse entendimento... o que você deveria fazer, foi no mesmo dia que aconteceu isso? Foi instantâneo eu saber que eu tinha que caminhar para Jesus. Sim. Aí, de uns anos, desse dia que eu me encontrei, teve um outro dia que marcou minha vida, que foi quando o meu quarto começou a pegar fogo. 3 noites seguidas, o quarto pegando fogo, a parede pegando fogo, a parede pegando fogo. E era uma visão. Era uma visão. No último dia, eu ouvi o Espírito Santo falando para mim, Aidão, eu não quero seu coração. E eu falei assim, mas... Como assim? Eu não posso pregar que o Senhor não quer meu coração, todo mundo fala que o Senhor quer meu coração, não é o Senhor falando comigo. Ele falou, não, Aidan, porque enquanto você tiver o seu coração, você não pode ter o meu. Eu quero fazer um transplante de coração nessa noite com você. Eu vou tirar o seu um novo coração. E eu vou te dar o meu. E aí, então teve 2 eventos. O primeiro, meu encontro com Jesus, que eu já comecei a espalhar a notícia. Olha, encontrei Jesus, cara. Jesus é a melhor coisa. Mas depois desse dia que o meu quarto pegou fogo, foi o dia que eu acordei, que eu falei assim, as pessoas estão indo para o inferno. E aí eu lembro que assim que acabou essa experiência dos 3 dias, eu fui pagar a conta para a igreja em um banco, o pastor tinha me pedido... Aí na hora que eu entrei na fila, eu olhei para a mulher começou a chorar. Ela, o que você está fazendo? Eu falei, não sei. Começou a chorar os 2, eu falei, tem alguma coisa que eu possa orar por você? Ela falou, meu casamento, ora pelo meu casamento. Eu comecei a orar pelo casamento dela na fila, o pessoal me xingando atrás. Aí ela foi, aceitou Jesus, peguei o número dela e começou. Aí eu indo para casa no ônibus, eu entrava assim na roleta, a galera que estava sentada na cadeira chorando, tipo, olhava para mim, começava a chorar do nada, e eu entrava chorando. Às vezes, sentado no fundo, um demônio incorporava em alguém e falava, vou me matar. Igual foi teve uma história que eu estava no ônibus sentado no fundo, a mulher olhou para mim e falou, vou me matar. E a porta abriu, antes do ponto chegar, a porta abre um pouquinho antes. A mulher se jogou, saiu rolando, e tipo... não sei, mano, minha vida começou a ganhar um rumo meio doido. Diferente.